Gente, então, boa tarde. A gente vai dar início à nossa mesa, que é sobre gerencialismo em saúde. E a questão é, existem modelos alternativos? É isso que a gente vai trazer e debater hoje aqui. Eu sou Carolina, sou médica egressa aqui da universidade. Atualmente, eu sou médica residente, R2, aqui também pela faculdade, no bairro Castrioto. E hoje eu vou receber 3 nomes bem importantes para falar desse assunto. O Pedro, que também vai fazer parte da nossa mesa, ele está chegando, pegou um pouco de trânsito no caminho, mas já ele vai compor junto com a gente. Mas, para não atrasar toda a programação, a gente já vai iniciando esse assunto. Então, primeiro eu quero apresentar a Maria de Fátima Siliansky, ela que é professora associada de Economia de Política em Saúde pela UFRJ, e vai falar para a gente sobre modelos neoliberais de governança em saúde, de onde vem. E aqui do meu lado é o Milton Santos Martins, que é médico de família e comunidade pela UERJ, especialista em gestão e economia de saúde pela USP e mestrando em saúde coletiva pelo IMS da UERJ. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Maria. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. E espero que vocês aproveitem. No final, a gente vai ter um espaço para perguntas, para a gente discutir mais. Boa tarde, né? Então, boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui no congresso da Associação de Medicina de Família do Rio. Eu tenho trabalhado, né, junto com os professores da Medicina de Família da UFRJ no internato, né? Eu estava conversando com a Carolina, então eu tenho acompanhado muito, né, a prática dos trabalhadores da atenção primária, da saúde da família no município do Rio de Janeiro. E é de notar também que a crescente importância, seja ela política, seja ela uma importância acadêmica dessa temática do gerencialismo. No ano passado, eu ministrei junto à Escola de Serviço Social, do qual também eu faço parte como professora, colaboradora da UFRJ, uma disciplina, na verdade, sobre política de saúde, que quase que mais da metade do interesse dos alunos, né, lá presentes foi exatamente sobre o tema do gerencialismo, né? Você vê como é que isso realmente ela faz parte do nosso dia a dia, é importante a gente entender, né? A gente compreender da onde que isso vem, quais são os seus principais postulados, até para a gente poder compreender melhor o nosso ambiente de trabalho, nosso processo de trabalho, e como é que isso afeta o cuidado, embora essa questão ela vai ficar, né, para o meu colega, né, essa temática eu vou trabalhar basicamente a temática da origem, né, como me foi proposto. Muito bem. Então, eu queria colocar inicialmente, né, que o que a gente chama de gerencialismo, na verdade, né, que no setor público, né, no Estado, na gestão das atividades públicas, dos serviços públicos, ele também tem o nome de nova administração pública gerencial, mas ele tem uma origem no setor privado, na gestão do setor privado, das empresas, né? E, basicamente, ele é subsequente a uma situação no mundo, né, do final dos anos 70, na verdade, isso vai surgir nesse período nas empresas privadas, mas aí vai se tornar crescentemente também uma estratégia de gestão pública a partir dos anos 80, mas ela vai se iniciar junto com o que a gente chama dos marcos da crise estrutural do capital. O que a gente está entendendo como isso? Enquanto uma crise, digamos assim, né, não apenas uma crise cíclica, né, que o capitalismo ele sempre teve desde o seu início, a partir dos seus próprios processos, né, de produção, no qual havia momentos de expansão, e essa expansão não encontrava, ao final, né, mercados para que elas pudessem vender suas mercadorias, e ela entrava em crise, mas a crise destruía empresas, né? Havia todo um processo de centralização, de concentração após a crise, ou seja, os grandes, enfim, né, conseguiam comprar aqueles empresários falidos. Então, isso foi o processo do século XIX. A partir do século XX, né, e principalmente daquilo que
os teóricos chamam de imperialismo, a gente tem essa tendência que o próprio Marx fala, né, que o capitalismo chega ao momento em que ele não consegue mais ter processos de recuperação, né? Então, é uma crise permanente. E essa crise permanente é porque a capacidade que ele tem de produzir mercadorias é muito maior do que a capacidade da população enfim, né, de consumi-las. Então, a gente chama de crise de superprodução relativa, porque não é porque é superprodução, mas é relativa porque é proporcional à capacidade que a população tem de consumir. Então, desde o final dos anos 70, isso se torna um processo crônico, assim como foi apontado, né, pelos teóricos lá, por Marx e depois por Lenin. É um processo crônico do capital. E que, na verdade, digamos assim, as próprias recuperações que possam ter nesse período, elas são muito fugazes e que são seguidas de crises mais profundas, né, do que as crises anteriores, como foi, por exemplo, a crise de 2008 dos Estados Unidos, e nos quais você não consegue recuperar até hoje. Então, nos marcos disso, qual foi a tentativa, né? Ou qual foi o discurso que o grande capital teve a respeito qual o seu diagnóstico da crise? Então, a crise, para ele teve dois grandes causas, né? Quer dizer, na concepção dos teóricos do capital. Primeira era o crescimento desmesurado, segundo, né, esses autores, do Estado, dos gastos públicos, com saúde, com educação, a partir da constituição dos chamados Estados de bem-estar na Europa, a partir de uma expansão também dos programas públicos nos Estados Unidos, embora eles nunca tiveram Estado de bem-estar, que tem, né, que implica digamos assim, uma política social muito mais universal, eles não tiveram isso. E, no nosso caso, nós não tivemos também, né, os países do terceiro mundo, os países que a gente chama também de dominados pelo imperialismo, nunca tiveram também estados de bem-estar, mas tinham estados, digamos, securitários, né, uma expansão do seguro social e de alguns programas públicos. Então, o grande capital vai dizer, o problema é que o Estado cresceu demais. E, para isso, para ele poder, né, sustentar essa grande crescimento que ele teve, ele tem que taxar demais as empresas. Então, os impostos que as empresas pagam, né, é desmesurado, e isso faz com que elas tenham uma redução da sua capacidade de investimento, etc., de lucro. Então, esse é o diagnóstico que se coloca, por um lado. E, por outro lado, é importante a gente, digamos assim, resgatar, né, essa possível causa, né, que o grande capital coloca, porque isso afeta diretamente a vida dos trabalhadores. Então, o que eles diziam? Ora, né, as políticas públicas nesse período, que eram basicamente veiculadas através de modelos, né, de administração baseados digamos assim, no que é o funcionário público, né, com uma determinada carreira, com uma determinada estabilidade, que, na verdade, essa forma de trabalho, né, de gerenciar o trabalho, ela resultava numa baixa produtividade do trabalhador, porque ele não tinha mais digamos assim, o medo, né, de ser demitido, ele não tinha mais o incentivo da produtividade, porque, independente daquilo que ele fazia, independente da sua produtividade, ele ia ter um salário fixo, né, ia ter uma carreira. Então, isso também existia no setor privado, principalmente nas grandes empresas, porque a forma de administrar também, né, as grandes empresas era um pouco isso. Era um trabalhador estável, que trabalhava bastante tempo na empresa, que tinha um plano de carreira, etc. Um momento que os teóricos chamam de Fordismo, né, e que, digamos assim, uma superespecialização do trabalhador, né, e empresas que começavam a reduzir, né, o preço das mercadorias através da implantação desses modelos de divisão do trabalho, né? A gente vê isso bem lá no Tempos Modernos do Chaplin, e que consegue, digamos assim, produzir muito, né? E aí esses estoques, né, aumentados das empresas, eles não conseguiam mais vender, né, nos anos 70. Então, surge uma empresa muito inovadora, e o modelo que vai ser implantado, e que a gente vive até hoje, né, baseado nisso, na empresa privada, inclusive tem o nome dessa empresa, que é a Toyota, né, que a gente chama de modelo toyotista, que, na verdade, é uma outra lógica. Não é uma lógica de você produzir em massa para reduzir o custo da mercadoria, mas é uma lógica de só produzir quando tem demanda,
né, para não ficar os estoques parados. Então, eu só inicio o meu processo de produção quando eu tenho já pessoas, consumidores, dispostos a comprar aquela mercadoria, né? Isso por um lado. Então, isso muda completamente, né, a forma de pensar a produção. Então, deixa de ter aquele trabalhador, né, super especializado, né? Você começa a trabalhar com um trabalhador mais generalista e ilhas de produção. Ilhas de produção que são capazes de fazer um carro completo, né? Não mais daquela forma diferenciada. As pessoas se especializavam em apertar um parafuso ou em qualquer outra coisa. Não, né? Aquela ilha conseguia fazer um carro. Então, ela, né, chegou o encomenda, ela faz. E introduziu-se toda uma outra lógica, inclusive, de você, digamos assim, né, não mais ter o capataz, né, que fazia com que as pessoas trabalhassem num determinado tempo necessário para ter uma produtividade. Mas a produtividade ela é internalizada no trabalhador, né, porque aquelas ilhas de produção competiam, né, o capital colocava as ilhas para competirem umas com as outras, para os trabalhadores competirem uns pelos outros, porque o seu salário também começou a ser agregado a um componente de produtividade. Então, ele ganhava mais se ele produzisse mais. E ele tinha que competir com outros para poder, digamos assim, também ter acesso a maior remuneração do seu trabalho. Então, coisas que não existiam na administração anterior. Então, tudo isso, né, o toyotismo, ele vai ser incorporado, né, na administração pública por essas teorias, né, que são chamadas da nova administração pública gerencial. Uma outra questão importante, aí a gente vê no governo do Reagan, né, e no governo da Thatcher, nos anos 80, em que elas também transformaram bastante o que era o trabalho no capitalismo desenvolvido, o capitalismo de ponta, que foi a questão de uma retirada enorme dos direitos trabalhistas. Quer dizer, isso vai ser associado com uma grande ameaça, né, e que se concretiza em diversas formas de retirar direitos trabalhistas, estabilidade e, digamos assim, e toda uma forma, né, que começa a ser incorporada do trabalhador não mais ter a carteira assinada, mas ele se tornar como se fosse um microempresário. Essa coisa toda do empreendedorismo, né, que é uma ideologia disso, ele vem daí. Não, o trabalhador ele tem que ter, digamos assim, um interesse próprio de poder trabalhar, e ele vai ganhar pelo que ele trabalha. Então, isso chega ao ponto, né, isso que a gente chama hoje de uberização, né? Ele só trabalha quando tem serviço para ele fazer. Quando não tem, ele não ganha nada, né? É o pagamento por hora, né? E processos eles, inclusive, que foram paulatinamente incorporados na legislação trabalhista brasileira. A legislação trabalhista brasileira. Então, isso vem lá dos anos 80, né, com a Thatcher e com o Reagan, mas isso vai ser espalhado pelo mundo inteiro. Porque qual era o objetivo? Era aumentar a taxa de exploração, né, dos trabalhadores, exatamente através disso, uma intensificação do trabalho, do aumento, né, portanto, da produtividade e uma redução também do custo do salário, né, através da retirada de direitos trabalhistas, através, inclusive, da redução do salário. Então, esse é o mundo, né, do trabalho que a gente vive hoje, o mundo do trabalho privado. No setor público, isso tudo vai ser incorporado. Vai ser incorporado com essa questão da nova administração pública gerencial. Então, você começa a ter todo um discurso de atacar exatamente isso, o funcionário público, né, que não trabalha, que não tem incentivo para trabalhar, porque, se ele trabalhar ou não, ele ganha da mesma forma. Então, você começa a ter uma série de reformas, né, da administração pública que veio ser, né, isso que a gente chama do gerencialismo, enquanto até não é nem tanto uma estratégia, eu diria até uma ideologia, né, porque ele vai incorporar todos esses elementos do setor privado. Então, uma coisa muito importante, né, foi a introdução da competição dentro do setor público, da competição. Competição, né, que na saúde veio ser as reformas que a gente chama de competição administrada, né, que basicamente é baseado, né, em modelos de financiamento,
né, nos quais você deixa de financiar unidades públicas através de um orçamento que você elabora todo ano e no qual deveria constar, né, a previsão das necessidades enfim, né, de pessoal, de materiais, etc., né, o orçamento esse, né, que baseado enfim, no orçamento público, o orçamento dos hospitais, das unidades de saúde, e você passa a introduzir aquilo que chama de separação do financiamento da prestação, né? Ou seja, você transformar cada vez mais as unidades de saúde em autônomas, administrativamente autônomas, sem um orçamento definido previamente, mas nos quais ela passa a competir com o financiamento público, através, principalmente, da produção de serviços, que é um pouco o que a gente tem hoje em relação aos chamados modelos privatizantes. Mas, veja bem, né, isso é uma questão que não necessariamente ela envolve uma privatização. Em alguns países, isso se deu nos próprios marcos do setor público. Tá? Se deu nos próprios marcos do setor público. Mas, na maior parte dos países, essa reforma de separação do financiamento da prestação ela foi acompanhada de processos de privatização. Né? Privatização não no sentido, na maior parte, não no sentido de você acabar completamente, vender as unidades, né, públicas de saúde, né, e você contratar o setor privado lucrativo para poder prestar serviços. Não tanto nesse sentido, mas principalmente no sentido dos chamados novos modelos de gestão, que vem também sobre digamos assim, um papel, né, embrulhado no papel da organização não lucrativa, né? No Brasil, né, isso basicamente, o marco disso foi em 95, com a chamada reforma do Estado do Fernando Henrique Cardoso, né, e do Bresser Pereira. Reforma essa que vai ser consolidada na Constituição, nos anos 2000, e que, na verdade, nenhum governo que vem depois disso reverteu, né? Então, a reforma do Estado é o que está vigente. E, nessa reforma, se coloca muito claro que setores que foram considerados competitivos de Estado, veja bem, né, setores competitivos de Estado na reforma são aqueles em que você tem tanto o setor público quanto o privado prestando serviços, como é o caso da saúde, como é o caso da educação. Então, se coloca na reforma o seguinte: esses setores eles não são propriamente do Estado, né? Eles podem e devem ser preferencialmente prestados por organizações, a princípio, não lucrativas, da sociedade civil. E tem toda uma discussão, que eu também, enfim, se depois a gente também pode criticar, uma discussão que são organizações que são criadas pela própria comunidade, como se fosse algo que partisse de um processo democrático, né, nos quais a população se organiza e cria entidades para poder prestar serviços para ela mesma. Então, tem todo esse discurso, mas que, na verdade, né, são entidades sem fins lucrativos que são criadas de diversas maneiras, através de diversos interesses. Entre elas, as organizações sociais, mas não só elas, né? Não vamos pensar só em organização social. Os novos modelos de gestão envolvem organizações sociais, mas envolvem também o próprio Estado transformar as unidades públicas, né, que ele tinha através da administração direta, em órgãos tipo fundações, né, de direito privado, ou órgãos tipo empresas públicas, que isso tudo no Brasil também é criado após a reforma do Estado, né? Entre elas, como exemplo, a Fundação do Estado do Rio de Janeiro, né? Existe uma fundação pública do Estado do Rio de Janeiro, e, no caso da empresa pública, eu tenho a Rio Saúde e tenho a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para administrar hospitais universitários, isso como exemplos federais. Então, essa questão do modelo, né, público de administração orçamentado pelo Estado, a reforma do Estado se choca. Então, todos os governos que vêm depois disso, eles vêm seguindo essa mesma cartilha, inclusive o atual governo, né, o governo Lula, no qual a sua equipe de transição, o documento da sua equipe de transição, coloca muito bem que, no caso dos hospitais, né, ele está falando isso, que deve-se buscar
modelos, né, que buscam autonomia, etc. Esse é um pouco também o discurso ideológico que está em torno disso. A administração pública gerencial, como eu falei, ela é acompanhada, na maior parte dos casos, por processos de privatização. Privatização nesse sentido, não de venda de unidades públicas, mas de transformação dessas unidades públicas em entidades que funcionam da mesma forma como funcionaria o setor privado. Ou seja, os processos de gestão do trabalho, né, que são implantados dentro dessa perspectiva do gerencialismo são os mesmos. São baseados, primeiro, no fim da estabilidade do trabalhador, porque a estabilidade, ela segundo, né, o modelo, ela reduz a produtividade. Então, ela é baseada em modelos que acabam com a estabilidade, né? Podem ser modelos de contratação pela CLT, mas podem ser modelos que envolvem, basicamente, pejotização. São, digamos assim, processos, né, de ascensão, de carreiras, etc., que levam muito em consideração a questão da performance, né, ou seja, um salário básico, mas uma remuneração baseada em produtividade, metas de produtividade e formas de administrar essas metas que, basicamente, introduzem, né, uma coisa muito comum que a gente verifica, né, no setor público inteiro, inclusive nos órgãos que ainda são administração pública, porque existem trabalhos do judiciário que também analisam isso, né, como que a questão das metas vai e a intensificação do trabalho, né, ela causa impactos. Então, tudo isso, isso se dá. Isto com assédio moral estrutural, eu digo que o assédio moral é estrutural, porque eu só consigo gerenciar dessa forma, né, e com impactos assim muito grandes sobre a saúde dos trabalhadores, basicamente a saúde mental dos trabalhadores. E isso também acontece nas empresas privadas, né, com o aumento de casos de ansiedade, de suicídio, né, de depressão, né, isso também está bem documentado, porque essa é a forma, como eu falei, estrutural de poder administrar isso aí. Eu, só para concluir, né, que a Carolina está colocando aqui, eu queria assim, a gente tem que... como é que foi o resultado disso no mundo, né? E a gente tem que separar o resultado disso no mundo e o resultado disso no Brasil, basicamente, nos países do terceiro mundo, porque tem uma diferença grande. Tá? A diferença grande é que o nosso Estado ele nunca foi um Estado republicano. A gente nunca conseguiu implantar, de fato, né, uma administração pública como, por exemplo, a francesa, né? Ou seja, o funcionário de carreira, o diretor que também tinha requisitos de qualificação técnica e também vinha dentro da carreira, etc. Isso nunca foi. Por quê? Porque nós nunca tivemos uma revolução democrática, de fato, conclusa, né, que chegasse até um fim e que abolisse, né, a influência grande que existe no Brasil, seja dos senhores de terra, né, com o nome que seja, né, desde os nomes antigos aos modernos, do agronegócio, seja os senhores de terra e seja, digamos assim, nas cidades, né, toda uma camada de pessoas ligadas, claro, às grandes empresas, etc., e que, digamos assim, conseguem fazer com que o nosso Estado ele não seja um Estado que funcione com uma participação decisiva da cidadania na definição das suas políticas nos processos de decisão. Nem no caso do Sistema Único de Saúde, a participação social também ela é evada por esse, né, o que alguns autores vão chamar de mandonismo, né, seja ele no campo sob a forma de coronelismo e seja ele na cidade, né, são os políticos que mandam no Estado. Então, quando eu implantei a reforma gerencial, né, o gerencialismo no setor público após a reforma do Estado, havia um discurso, né, de que eu iria administrar por resultados, não por processo, ou seja, né, que a administração estaria muito levando em consideração o resultado e não da forma como ele é feito. No entanto, no Brasil, as reformas gerenciais elas facilitaram processos estruturais do nosso Estado, né, baseados nessa influência do poder, né, das classes dominantes diretamente sobre o Estado, sob a forma de corrupção,
né, principalmente sob a forma de corrupção, sob a forma de nepotismo, né, de indicação de pessoas, não só familiares, mas também de transformar o Estado em currais eleitorais, né? Isso não mudou no Brasil, não mudou. E a reforma do Estado ela vem facilitar, exatamente pelo fato de eu não fazer um concurso, de eu não ter uma carreira muito bem definida, né, ela vem facilitar a manutenção desses processos, né, de mandonismo local. Né? Eu contrato quem eu quero, eu mando embora quem eu quero, na época de eleição eu boto todo mundo para trabalhar para a minha eleição, e por aí vai. Nada disso é republicano, nada disso é o Estado democrático de direito, né? Da forma como a gente conhece, pelo menos, que aconteceu em alguns lugares. E para finalizar, também, né, os processos que são implantados, digamos assim, né, de controle, por exemplo, de compras, etc., no caso desses modelos, também são muito mais flexíveis. Então, a gente vê várias pesquisas, por exemplo, que mostram que, né, não é só a organização social, mas a organização social foi um caso assim bastante estudado, em que você tem... fizemos, em 2017, uma pesquisa, né, concluiu sobre isso, e que mostra assim, poucas organizações sociais não são processadas exatamente por superfaturamento, sobrepreços, utilizar escritórios de advocacia, de escritórios de informática, etc., para poder, enfim, né, ter um maior faturamento em relação ao Estado. Então, acho que é isso, né? Eu acho que esse é um pouco assim para a gente começar, né, esse debate, que eu espero que seja bastante caloroso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Também espero que o debate, né, se estenda e seja mais caloroso. Muito obrigada pela sua fala. E já puxando, né, sobre organizações sociais, então a gente vai passar agora a fala para o Pedro Gilberto Alves, que é diretor-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, também médico formado aqui pela universidade, mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense e possui só 35 anos de profissão, onde a maior parte deles foi servindo ao Sistema Único de Saúde. Então, ele vai trazer para a gente o tema Existe alternativa para as organizações sociais? Vou passar a fala agora para o Pedro. Obrigado. Gente, obrigado, Carol, obrigado a todos vocês. Fátima, obrigado, desculpa ter chegado no início da tua fala, fiquei preso na serra. Milton, prazer, satisfação. Boa tarde a todos, todas e todos que estão presentes aqui. Uma satisfação enorme, redobrada, triplicada, de estar nessa casa fazendo essa fala, depois de um trajeto realmente que... Eu me considero o seguinte, a minha formação aqui, não foi aqui, né? A faculdade era lá na Estrada da Saudade, lá no bairro do Cascatinho, numa outra condição, bastante diversa. E é muito interessante, porque eu faço sempre essa preleção, porque... Antes da gente falar sobre gerencialismo, ou ser gerencialista, a gente seguiu e se formou numa carreira basicamente humanista, né? Então, assim, antes de tudo, na base, no início de tudo, tem uma perspectiva humanista. E ainda mais quando a gente... Queria só relatar, basicamente, rapidamente, essa minha apresentação, porque não que a gente fique se auto-falando, se auto-centrado, mas é porque eu considero que a minha formação, por ter concluído o curso em 88... a gente faz parte de uma geração SUS que passou por todos esses percalços até agora. Então, isso só reforça, dentro dessa perspectiva humanista, um pouco da nossa perspectiva materialista histórica. Então, porque a gente olha essa história como uma parte fundamental para se entender o momento atual que a gente vive hoje. E dentro dessa trajetória, a gente demarca muito essa experiência que hoje a gente vai relatar um pouco aqui de Niterói, que foi exatamente a experiência do município que, em 92, implantou o Programa Médico de Família numa modalidade também de contratualização bastante diversa, acho que única também no país, acho que tem poucos casos como Niterói, que se estabelecia um convênio com as associações de moradores e a Secretaria de Saúde para
cogestão do programa, então era o programa, e ainda guarda essa égide, essa marca lá em Niterói, que é o programa Médico de Família, ainda tem essa marca que vem de uma herança também de uma procedência cubana, acho que é nítido, notório, esse público notório, que esse intercâmbio, essa cooperação que existiu em Niterói e Cuba e no início dos anos 90, orientou e fundamentou toda a trajetória da política de atenção primária no município de Niterói. E, tendo essa essência cubana, esse retrospecto cubano, eu acho que é muito nítido, ao contrário de todo o restante dos estados, né, nacionais, o Cuba ainda guardava essa prerrogativa de ser um país socialista. E o mais importante, que eu acho que é a marca, vinha conversando sobre isso, né, que é a marca exatamente do qual é o resultado esperado do programa ou da política para o município, né? Porque se a gente vai falar numa gestão aí que vai sendo orientada por resultados, no início também era, só que o resultado da política tinha sido claro, notório, que era fazer uma transição. A gente estava vivenciando a transição demográfica, epidemiológica, e esse programa surgia, essa política surgia como uma perspectiva de redução das desigualdades sociais no território. Acho que já havia um direcionamento naquela fase, né? Eu dei um salto histórico, assim, a gente está falando da passagem de 80, nos anos 80 para os 90, exatamente no marco da Constituição Federal, que definiu o Estado de Direito, o Estado Social de Direito, e essa política, então, em Niterói, dada a trajetória, toda essa conjuntura institucional existente no município, favoreceu a implantação dessa política que vigora até hoje. Então, é muito curioso. Eu trouxe até tem alguns registros e tal, mas então essa política se formou sob essa marca, sob essa perspectiva. E era muito combatida, porque era uma forma muito criticada e era bastante criticada mesmo pelos órgãos de controle, sobretudo. A gente tinha inúmeras disputas e discussões com o Tribunal de Contas nesse sentido, para mudar essa forma de fazer gestão associada às associações de moradores e com essa pegada, né, com esse vínculo, com esse estreitamento da relação. Eu digo para vocês que essa perspectiva do PMF, do Programa de Niterói, ela é ímpar, assim. Eu acho que já foi estudada de diferentes maneiras, mas ela era muito coerente com aquele momento, com aquela situação, com aquela conjuntura política. Hoje, ela parece até um pouco extemporânea, estranha, esquisita, mas acho que também é muito da característica de Niterói ter sido... a gente identifica no município o ator social, né? A Associação de Moradores como um ator social ainda presente na conjuntura, na composição política institucional do município, e ainda com alguma capacidade de expressão e de participação nesses espaços de formulação das políticas. Não vou cair aqui na análise, né, porque são 30 anos e, realmente, nesse período, a política teve altos e baixos, mudanças substantivas. A gente vai dar um salto para 2015, quando foi criada aí a Fundação Estatal de Saúde de Niterói, que aí é que a gente vai apresentar aqui um pouco como sendo, talvez, quando a pergunta existem alternativas, a gente brinca, assim, eu vou me apresentar como sendo assim, a alternativa. A Fundação Estatal é a alternativa. Só queria compartilhar com vocês um pouco da compreensão que a gente tem sobre isso, se vocês puderem passar. Eu acho que eu trago uma sequência de slides aqui, que eles são parecidos até, mas é inspirado aqui na professora Valéria Salgado, e junto com o Tiago Campos, que é um advogado da Bahia, que foi advogado da Fundação Estatal de Saúde da Bahia, e que, junto com a Valéria, produziram um material interessante, que eu até recomendo muito no site deles, um site chamado Contratualização no SUS, onde eles explicitam essa discussão, e que, para mim, eu confesso que, estudando um pouco, recuperando as bases para a gente falar aqui,
acho que a fala da professora Valéria tem um componente muito interessante, porque é um pouco disso que acho que Fátima comentava. A gente não vai falar de contrato, a gente vai falar de um processo de contratualização que acontece como modus operandi da gestão dentro do Estado, o que, para mim, assim, é até um pouco difícil de distinguir, porque o que é tratado no nível de contratualização é o que a gente aprendeu nessa trajetória a fazer, que era gestão, que era fazer política, no sentido de, mais do que uma negociação entre entes público e privado, eu estou trabalhando num acordo, num diálogo para a obtenção de resultados de interesses comuns entre essas duas, esses dois entes, esses dois elementos. Então, é só para explicar, a Valéria e o Tiago trazem esse mosaico de modelos, né, de composições que transitam entre um lado, por exemplo, assim, a ideia aqui é ter uma visão eles chamam aqui de um gradiente, um gradiente institucional, no sentido de, deixa eu olhar aqui também a minha colinha, que é um pouco isso. Quanto mais próxima essa forma, essa modalidade, esse instituto está do Estado, ela é mais gerida e mais financiada e gerida por componentes do Estado, e quanto mais próximo da sociedade ou do mercado, pode-se dizer, ela está em outro campo de regime, né? São um regime jurídico, então eu tenho aqui do lado do meu direito um regime jurídico de direito público e as instituições que vão se organizando sob um regime jurídico de direito privado, no canto esquerdo. Pode passar o próximo. Ela repete aqui, só reiterando essa ideia de que, no âmbito da administração pública, as pessoas jurídicas, como é o caso da Fundação, ela é criada pelo poder público, né? Ela é criada por lei ou mediante uma autorização legal, enquanto que as outras instituições do regime jurídico privado, elas são instituídas por particulares. E, como foi dito, pode passar o próximo. Essa relação que se estabelece entre o setor público e o privado é uma relação de parceria em torno de interesses, de atividades de interesse comum, né? Enquanto que, dentro da atividade pública, os institutos surgidos e criados desde então, ele tem uma ótica, uma lógica de uma atividade pública descentralizada. Então, é uma entidade que é criada pelo poder público para a execução de atividades, mas num nível de descentralização. Pode seguir, por favor? E aí eles destacam, né, dentro desse conjunto de formas, né, que ali do lado esquerdo, ainda o vermelho, a organização social, o serviço social autônomo, o CIP, as fundações de apoio e outras modalidades, elas não constituem modelos jurídicos, por assim dizer, e sim formas de fomento e parceria entre o Estado e o terceiro setor. Ao lado, que pode passar o próximo. Do outro aspecto, a gente até ela surge aí, nesse contexto, ela coloca o surgimento das fundações estatais. Vocês veem que abre uma cunha aí, quer dizer, é uma instituição que está no campo da administração pública, submetida a um regime jurídico de direito privado. Esse modelo, aí pode passar o próximo, por favor. Aí já vou falar da Fundação de Niterói, né? Acho que ainda não é a hora de passar em Niterói, mas só para fazer essa transição, que é essa discussão de que, no município, no âmbito da gestão municipal, quando houve esse debate de quais seria a modalidade, o instituto a ser incorporado, né, como modelo, como forma substitutiva do então convênio com as associações de moradores, o modelo que se identificou como sendo o mais próximo do ideal para assegurar as características, sobretudo os pressupostos humanistas do modelo original do Programa Médico de Família, foi a criação de uma fundação estatal, que é uma fundação estatal pública, uma fundação pública de direito privado, que revela algumas distinções dos outros modelos. Por exemplo,
possibilidade de incorporação dessa força de trabalho, que antes era contratada pelas associações, através de um concurso público. O concurso público é um estatuto que integra o dispositivo da Fundação Estatal e é uma modalidade de incorporação desses trabalhadores que passam pela denominação constitucional a ser, então, entendidos como empregados públicos, né? Quer dizer, é uma modalidade que se incorpora, e essa incorporação se dá através da CLT, e todas aí as garantias de direito do trabalho estão implícitas nisso. Esses trabalhadores, esses empregados, se organizam em torno de uma comissão de trabalhadores que dialoga permanentemente com a gestão e que compõe, por assim dizer, um dos mecanismos de governança que se estabelece nessa nova rodada de desenvolvimento institucional. Então, acho que pode... já estou aqui, né? Não, acho que é. Só volta lá um pouquinho para recuperar esse marco histórico da Fundação Estatal. Como eu cheguei a comentar, ela foi instituída como é norma, como é a orientação desse modelo institucional. Ela é criada pelo poder público, ela é criada por uma lei municipal, né, que autoriza. Na verdade, a lei, ela não cria, né? Eu até peço aos outros, estou com a nossa assessoria e tal, porque tem essa primeira fala nossa aqui, tem um aspecto muito imbricado com jurídico, com relações do modelo legal, que eu até estou com a nossa equipe aqui para, se for necessário, depois poder até aprofundar e focar o debate acerca dessa forma, né, dessa dimensão da organização. Mas a gente só reitera isso, que com a criação, a lei, instituída essa lei em 2015, a Fundação, então, foi autorizada a funcionar. Houve uma série de percalços na implantação efetiva dessa lei, dessa criação, que só por força de um decreto, posteriormente, em 2019, institui, de fato, esse modelo da organização. Aí, 2019 para 2020, vocês sabem, e que todos nós sabemos, fomos assolados, né, pela pandemia, então tudo parou, congela aí 19. Então, a gente congela em 19, a Fundação ela não se estabelece de fato, ela até colabora com algumas atividades durante a pandemia, como atividades de apoio à vacinação, a dispensação de insumos para a população nesse período, mas ela não se institui como tal, e só vai acontecer em 21, com o Instituto do Concurso Público e a seleção, então, de um quadro, de um corpo de profissionais que passam a se incorporar esse nosso plano de empregos da Fundação, que hoje se somam em torno de 1.200 empregos autorizados dentro desse escopo. Parte das competências delegadas a essa fundação estão afeitas à gestão do Programa Médico de Família, que comporta toda a lógica da estratégia de saúde da família, e mais a rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, com os outros institutos também dessa rede. Pode passar, por favor? Essa é um quadro mais genérico, né, do planejamento estratégico, do início da Fundação. Eu faço uma ressalva que eu não participei desse processo de conformação de início do Instituto. Tenho equipes aqui também que participaram, que poderão detalhar, e no debate eu acho que é muito interessante que a gente consiga explicitar todos o passo a passo, as metodologias estabelecidas para essa implantação. E, poxa, só que apaga. E, de um modo geral, vocês podem ver ali, a gente está trabalhando como a gente falava na mensagem anterior. Gente, esse slide aqui veio errado, hein? Não podia. Passa ele, não pode. Passa. Ih, gente, eu peguei o slide errado aqui. No momento eleitoral eu não posso passar isso, né? É que tem o brasão do município, nesse período a gente não pode, né? Então, aqui, só para vocês terem... melhor eu virar aqui. Acho que você passou só volta um rapidinho.
Um outro, anterior. Então, assim, não está aparecendo. Está aparecendo para mim. Que bom, desculpa atrapalhar. Então, aqui, eu trouxe essa lógica aqui, que é o único slide que mostra a estrutura, é o organograma de como essa fundação foi estabelecida e como ela está estabelecida. Ela é, além do concurso, além da criação de lei do concurso, ela também tem um estatuto que é registrado em cartório. Tá? Ela é um documento lacrado, selado em cartório, e ela foi criada com um estatuto, e nós já tivemos uma mudança desse estatuto, que, inclusive, muito interessante, que é por isso que eu estou ficando fã desse dispositivo. Ele se converte num Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, além de fazer a gestão dos serviços, a gente tem uma capacidade de desenvolver outras capacidades para formação, produção de conhecimento e tudo mais. Mas eu chamei a atenção desse slide especificamente, eu chamo de slide, é pela lógica do gerencialismo. Eu queria só expressar no organograma como o gerencialismo está incutido nesse modelo de organização. Eu tenho aqui 4 diretorias que carregam, por assim dizer, esse viés, essa perspectiva estratégica lá da missão, que zela pelaquela missão, por aqueles valores que estavam explícitos no plano estratégico. E abaixo das diretorias, é uma estrutura super enxuta e muito funcional e muito focada na atividade fim. Né? Eu tenho uma diretoria de administração e finanças que incorpora aqui procedimentos de compras, de contratos, que tem uma autonomia para a realização de compras e de adesão a atas de registro de preços, mas tudo dentro das regras de Estado. Né? Isso tudo eu tenho que criar. Isso era a 866 e agora tem essa nova lei de licitações. A gente segue estritamente essa orientação do setor público. E embaixo dela eu tenho 4 gerências de administração, finanças, logística e infraestrutura. Na outra diretoria de inovação, tecnologia e gestão de informação, eu tenho a gerência de gestão de informação e tecnologia de informação. Na última ponta lá, diretoria de gestão do trabalho e ensino, a gestão de pessoas e relações de trabalho e gerência de ensino e produção do conhecimento. E na diretoria de atenção primária, atenção psicossocial e o apoio técnico especializado. Eu destaquei e parei aqui porque a grande força motriz dessa organização são as gerências. Essas gerências, assim constituídas, assim separadas dentro dos seus objetivos principais, elas são aí a força, vamos dizer assim, o momento tático operacional da Fundação, e elas carregam em si uma força, um poder bastante substantivo na condução dos trabalhos que a gente faz e executa hoje em Niterói. Pode passar, eu acho que é isso. Eu acho que, exemplificando também um outro dispositivo que faz parte desse modelo da Fundação Estatal, é o contrato de desempenho. Por quê? Como a gente viu anteriormente, como se trata de um serviço que foi criado pelo setor público e está sendo descentralizado para um outro órgão do setor público, ele é acompanhado, monitorado e controlado a partir desse contrato de desempenho. É uma especificidade distinta do contrato de gestão, porque, para além dos resultados de metas e de indicadores, existe, de fato, o acompanhamento É aqui que eu volto e faço aquele link com o início. O link do que é, quais são os resultados que, de fato, o setor público está buscando, está recuperando com a descentralização desse serviço. Pode passar. Isso eu quero dizer porque a gente, quando estabeleceu o município, quando estabeleceu esse instituto, tinha, por óbvio, estar se modernizando, se alinhando com essas reformas, né, ou se atualiza dentro dessas reformas do Estado atual, brasileiro, e só que sem perder, como eu brinco ali, sem perder a ternura.
Eu incorporo um contrato de metas, de desempenho, né, de indicadores, de resultados, mas eu ainda estou ocupado de induzir e de promover as transformações sociais na base do serviço. Pode passar, então. Ali, não, então, esse é o tamanho da rede hoje, que está sob nossa gestão, sob a condução dessas diretorias. Lá hoje são 44 unidades já, nós conseguimos entregar mais uma a semana retrasada. São 100 já aumentou, né? Enfim, essa é uma ordem de grandeza que está estabelecida, uma população em cerca de 225 mil cadastros. Essa cobertura representa em torno de 45% da população de Niterói, e, da mesma forma, vocês veem ali os dispositivos que compõem a rede da RAPS, né? Os 4 CAPs, nós temos agora um CAPS 3, a gente também, durante a nossa gestão, conseguimos fazer a conversão de um CAPS 2 em 3, modalidade de 24 horas, um MOAI, 11 SRTs, que são serviços de exercícios terapêuticas, e um centro de convivência e cultura, que também está sensacional. Hoje nós... Pode mudar, pode fazer, eu já perdi o tempo, né? Um outro instrumento que eu vou falar aqui muito rapidamente, que compõe, são características, eu estou tentando demonstrar aqui para vocês, algumas questões muito práticas que fazem parte do nosso cotidiano da gestão, mas que são características inerentes, intrínsecas ao modelo da fundação estatal, que é, inclusive, depois do contrato de desempenho, um plano operativo, que é um plano operativo que é feito anualmente, ele é revalidado, ele é submetido a outra Câmara de governança, que é o nosso Conselho Curador, além do Conselho Fiscal, que também compõe esse modelo de controle, de acompanhamento. O Conselho Curador, que é composto por representantes das outras estruturas da Secretaria de Saúde e pela representação social, como eu falei, no caso, é a Federação de Associações de Moradores que compõe tem esse assento no Conselho Curador, além dos mecanismos de gestão participativa que também estão sendo e têm sido muito enfatizados como também partes da metodologia do processo de trabalho, no sentido de realmente preservar essa linha de controle social e de gestão participativa dentro dos dispositivos da Fundação Estatal. Pode passar. A gente seguiu e tem como referência todas as referências da política nacional, pode passar. Esse foi um dispositivo, foi um componente também criado a partir da Fundação Estatal, que veio nessa linha, bem nessa lógica gerencial, no sentido de organização, né? Quando a gente fala... geralmente, a gente vai ter muito essa crítica, quando a gente vai falar do modelo gerencial, que ele estabelece um nível de organização que é crucial assim, para o desenvolvimento das ações realmente. Ainda que a gente precise estar sempre humanizando esses gerenciamentos. Existem a obrigatoriedade, a necessidade dessas ferramentas, desses instrumentos, mas, como a gente visa sempre, são ferramentas e são instrumentos. Então, eles precisam ser usados com moderação e são geridos e são utilizados por pessoas. E a gente não a simples instalação, implantação de um desses instrumentos não elimina a nossa principal tecnologia, que é o diálogo e a comunicação. Mas, de toda forma, a gente, com isso, consegue elevar o patamar de organização do programa em alguns níveis. Aqui são os sistemas de informação que nós ainda utilizamos. O eSUS e o prontuário eletrônico derivativo do eSUS são as ferramentas utilizadas, aqui nesse sentido, reforçando a opção pelos sistemas desenvolvidos dentro do campo do espaço público. Pode passar. Aqui são fotos muito genéricas, na medida que a Fundação foi assumindo a gestão, foi se estabelecendo um certo padrão de comunicação visual, um padrão construtivo, e isso também
delegou, né, assim, às unidades uma qualidade superior à que vinha sendo desenvolvido até então, com conectividade, com refrigeração e as instalações mais adequadas do que alguns tempos atrás, e principalmente pela agilidade que a Fundação possibilita dar conta de contratos de manutenção, de engenharia clínica, que permitem uma certa agilidade no gerenciamento desses equipamentos. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia aqui, um conjunto de metas de indicadores que fazem parte do contrato de desempenho. Pode passar? Aqui são alguns equipamentos da saúde mental, que estavam e estão ainda com muito depauperados, são equipamentos que sofreram bastante a falta de investimento nesse período. Pode passar? O CAPS, aí um pouco da estruturação, como tendo um lugar central na organização da rede de atenção. Pode passar? E também aqui um conjunto de indicadores de elementos que são acompanhados para o desenvolvimento da RAPS. Muito interessante, muito importante, é muito bacana ter a gestão da saúde da família e da RAPS juntos, assim, porque a gente consegue promover um alinhamento, uma integração entre os equipamentos que é fundamental. Eu sempre fecho aqui com esse quadro dos atributos da PS, porque eu acho que, de algum modo, é isso. A gente está tentando, tanto com as duas linhas, com a atenção primária e com a RAPS, seguir esses pressupostos, e dos quais eu, pela minha fala inicial, vou sempre fazer uma ponderação e pelo destaque aos atributos derivados que sempre foram historicamente privilegiados em Niterói. Esse caráter da orientação familiar e comunitária e a competência cultural dos territórios, como eu falei antes, porque tanto quanto a coordenação do cuidado e a clínica, eles fazem parte essenciais do desenvolvimento dessa política, e foi, em grande medida, o que tem sustentado a existência dela nesses 30 anos lá no município. Pode fechar? Acho que é o último. Fechei. Muito obrigado, gente. Eu quis tentar demonstrar para vocês exatamente isso. É um modelo que está em transição, é um modelo que está em implantação. A gente tem pouco tempo de vida ainda e temos ainda, talvez, acúmulo de críticas e de análises comparativas, mas a gente se oferece realmente como uma oportunidade de pensar a organização do setor público por dentro do setor público com uma capacidade bastante interessante para desenvolvimento da atenção primária e da atenção psicossocial no país. Eu deixo à disposição minha equipe, que está aqui. Nós viemos realmente com uma comitiva lá que a gente conseguiu. A gente super entende que esse congresso, esse espaço é fundamental. Inclusive, a gente busca, nesse evento, também estar reestreitando os laços com a ANFAC, com a SBP, com a Sociedade de Medicina de Família, para ver se a gente engaja e reforça o movimento também lá de Niterói. A gente está aqui nessa disposição, viu, gente? Uma satisfação enorme. Prazer. Muito obrigada novamente, Pedro. Tão importante. Que isso. Então, para a gente dar seguimento, né, nossa mesa, eu vou dar a palavra agora ao Milton Santos, que vai trazer para a gente esse olhar da prática do cuidado, né? Então, o gerencialismo em saúde na prática do cuidado. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Tenho algumas anotações aqui, eu vou acompanhando para eu não me perder, tá? Meu nome é Milton, eu sou médico de família e comunidade, sou médico de equipe da Ponta, concluí residência e R3 pela UERJ ano passado, e queria falar um pouquinho, né, sobre a questão do gerencialismo na prática do cuidado. Mas, antes de entrar em grandes detalhes nisso, eu acho que é importante. Eu queria agradecer as falas da professora Fátima, do Pedro também. Enfim, acho que foram falas fundamentais assim, para a gente entender o panorama em que a gente se encontra, né? Só queria reforçar um pouquinho, porque acho que isso vai ser importante para o que eu vou falar mais para frente.
pegar um pouco o gancho que a professora Fátima deixou em relação à questão das contrarreformas do Bresser Pereira, né, como sendo talvez o principal pano de fundo para o momento que a gente se encontra, né, em relação às organizações sociais, e em relação principalmente à questão do gerencialismo na saúde, né. Essas contrarreformas, lá na década de 90, elas não eram contrarreformas que foram dissociadas do processo histórico que a gente estava vivenciando, né? O SUS, diferente de outros sistemas de saúde que teve inspiração, ele não aconteceu no mesmo contexto histórico que eles, né? A gente teve enfim, todo o movimento da reforma sanitária e a criação do SUS num contexto de ascensão do pensamento neoliberal, né? De ascensão de movimentos desestatizantes, né? Enquanto que os modelos em que a gente se inspirou foram modelos que vieram exatamente no momento histórico oposto, né? Um momento histórico em que a gente estava vendo aumento dos gastos do Estado, enfim, um inchaço um pouco maior das estruturas estatais. Então, isso por si só já traz algumas complicações, e eu acho que a contrarreforma, na verdade, enfim, eu que estou chamando de contrarreforma, mas foram as reformas de Bresser Pereira, né? Na verdade, foram contrarreformas no sentido de avançar na questão do pensamento neoliberal, enfim, que faziam sentido para aquele momento histórico que estava sendo vivenciado, né? Enfim, governo Collor e, posteriormente, FHC. E apesar da contrarreforma do Bresser, né, ter ali, enfim, o Estado deve guiar e não remar, né? Que era essa ideia da publicização, né, das instituições, né, enfim, do setor, enfim, que não seja público nem privado, né, que seria, enfim, as pessoas, em tese, de se juntar, enfim, conseguir fazer a administração de setores e serviços que originalmente eram apenas do Estado. Isso, na verdade, só foi, de fato, começar a ser implementado de uma forma um pouco mais assim, intensiva depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que definiu o teto de 56% da receita líquida com gasto de pessoal. Isso começou lá em São Paulo. E aí, depois disso, isso foi expandido para outros municípios. Chegou, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, das organizações sociais de saúde, sendo a principal forma, né, o principal modelo que foi utilizado para a expansão da rede de atenção no município, né, no caso do município do Rio, mas isso também se deu em outros municípios de outros estados. Pensando na questão das OS em específico, a contratualização das OS, né, para a administração pública de unidades públicas de saúde, né, se dá, como o próprio nome já diz, né, a partir de um contrato de gestão, e ele garante algumas prerrogativas importantes, né? O Pedro falou um pouco sobre isso, a professora Fátima também, mas ele garante, por exemplo, a questão da autonomia administrativa para a contratação de pessoal, essa sendo talvez a principal prerrogativa que fomentou o avanço das OS na administração pública de unidades de saúde e de educação também. Garante alguma flexibilidade na execução orçamentária, né? Nesse sentido, na comparação com modelos anteriores. E ele também tem uma questão que foi, e que a gente enxerga isso bastante, acho que talvez de uma forma mais clara no município do Rio de Janeiro, da possibilidade de uma contratualização dentro da contratualização, né? Que são os movimentos que, se a gente entende que a contratualização via OS é um movimento de terceirização, né? É um movimento em que você está terceirizando, de certa forma, um serviço, eles também, então, permitia, pelo contrato de gestão, por exemplo, a quarteirização ou a quinteirização, em que essas OS contratualizavam outras empresas, né? A gente vê, por exemplo, no caso do município do Rio de Janeiro, com a contratualização de empresas de limpeza, com a contratualização de empresas de segurança patrimonial, né? Então, isso são questões que são previstas no contrato de gestão. E aí, enfim, voltando um pouco nessa questão do Bresser, né, dessa ideia um pouco, enfim, um pouco, na verdade, não inocente, porque não tem inocência envolvida nisso, né, mas no sentido de pensar que são as pessoas que são entidades sem fins lucrativos. E eu acho que é importante trazer alguns dados para isso, porque, por exemplo, nos anos de 2012 a 2014, por exemplo, a SPDM, que é uma das OS, das maiores OS do Brasil, na verdade, ocupou a posição 171, 163 e 167 nos 3 anos seguidos entre as 1.000 maiores empresas do setor produtivo no Brasil, né? Isso dados dá valor econômico. Então, assim, uma empresa que, em tese, é uma empresa sem fins lucrativos, na verdade, figura apesar de ser uma listagem de 1.000 empresas, né, figura entre as 150
maiores empresas do setor produtivo. Então, isso é um dado muito importante, é um dado muito relevante. Algumas leis estaduais, por exemplo, elas permitem que as OS apliquem excedentes monetários no setor financeiro. Então, isso também é um outro dado, né? Se a OS ela em tese, é uma unidade sem fins lucrativos, por que ela está investindo em bolsa, investindo em tesouro, investindo em outros dados? Então, isso são dados relevantes, não para a gente pensar, não para necessariamente fazer a crítica pela crítica, mas para a gente poder pensar e refletir que, na verdade, não são entidades que estão assim, de uma forma filantrópica, de uma forma ali abnegada, como se fossem, enfim, entidades até um pouco religiosas, assim, algumas ligadas a entidades religiosas, ou então ONGs, enfim, mas que, na verdade, são empresas que, tal como qualquer outra empresa, visa o lucro também. Acho que um outro dado importante é a inspiração que isso teve, né, dessa criação, que você acaba criando, na verdade, um grande mercado interno. Né? Você vê dentro dos municípios, enfim, das regiões em que teve essa contratualização, né, que cria-se, na verdade, ali uma disputa muito grande. Né? A professora Fátima fala um pouco sobre isso, quando ela fala da questão da competição interna. Né? E isso também teve inspiração, por exemplo, nas contrarreformas do sistema de saúde inglês, por exemplo, com a criação do mercado interno lá no sistema de saúde inglês com a Margaret Thatcher. E, enfim, a elencação das metas de desempenho, né, dos indicadores e tudo mais, muitas vezes, né, e assim, eu não vou aqui falar indicador por indicador, não vou aqui, enfim, de alguma forma, traçar se o indicador é bom, se o indicador é ruim. Acho que a ideia não é essa aqui. Acho que é mais a gente debater o que esses indicadores, na verdade, significam num sentido mais amplo. Né? Mas se você, por exemplo, pega indicadores que são os mais usuais, que são utilizados nos principais municípios, que têm uma inspiração anterior até no Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, enfim, são muitos indicadores que, enfim, tem uma lógica muito individualizante, tem uma lógica muito... Você olha muito a partir de uma lógica muito, muito individual. Né? E aí, se você pensa, por exemplo, no nosso trabalho com médicos de família, né, nosso trabalho na atenção primária, é um trabalho que é um trabalho eminentemente de uma atenção coletiva de cuidado também. Né? Para além de uma questão enfim, de uma abordagem comunitária, abordagem familiar, abordagem individual, digo, na verdade, sobre uma questão, na verdade, de determinação social do processo de saúde e doença, né? Que a determinação social, enfim, ela se expressa principalmente a partir da coletividade. E aí, quando a gente pensa nos indicadores em saúde, são indicadores que são eminentemente indicadores, enfim, individuais, indicadores que pensam o indivíduo apenas, né? Isso é um dado que é importante e relevante para a gente quando pensa na nossa prática na atenção primária como médico de família, né? Pensando nos outros, enfim, na questão da abordagem familiar e da abordagem comunitária, principalmente. Se você vai olhar, por exemplo, indicadores, eu digo no município do Rio de Janeiro, por exemplo, indicadores referentes à abordagem comunitária, se você vai fazer um estudo, por exemplo, foi tema da minha tese da residência, por exemplo. Se eu não me engano, tinha apenas 1 ou 2 indicadores que abordavam questões relativas à abordagem comunitária, por exemplo, né, entre os indicadores dos contratos de gestão básicos. Assim, né? Então, isso é um dado que é relevante, mas a questão aqui não é qualificar esse indicador. Né? Na verdade, a gente tensionar por que esses indicadores não são suficientes para sanar a complexidade do que é o cuidado na atenção primária. Né? E aí, acho que, para pensar um pouco mais sobre isso, deixa eu só ver aqui na página, eu acho que é importante a gente pensar que esses indicadores, todo esse processo da contratualização via as OS, né, do gerencialismo em si, vem nessa questão de uma utilização de concepções e técnicas, né, que, na verdade, são concepções e técnicas do setor privado. Né? Enfim, nessa questão da racionalização da eficiência, né, da gente pensar, enfim, a partir desses critérios, na verdade, uma grande ontologia empresarial, né? Na verdade, é um grande empresariamento da saúde. E aí, quando você pensa, por exemplo, o que isso implica no cuidado, como isso implica principalmente no trabalhador da ponta, você acaba fazendo com que o assalariado, né, o trabalhador, ele seja uma espécie de um centro de lucro individual. Né? Então, assim, você transforma aquela pessoa que está ali, na verdade, numa pessoa que tem que pensar a partir de uma linha de raciocínio que visa não o lucro no sentido lucro financeiro, mas no sentido desses indicadores de resultado de desempenho, que, na verdade, vão significar, por exemplo, repasses depois. Né? Então, você individualiza uma lógica que, na verdade, seria uma lógica específica da empresa. Né? Então, como se você estivesse internalizando no indivíduo, no trabalhador da ponta, a responsabilidade por todas essas questões. Então, essa coerção, né, na verdade, dessa lógica financeira, né, para o indivíduo,
é uma dos principais definidores, eu vejo, assim, né, em relação à questão do gerencialismo e de como isso impacta no nosso cuidado, né, e de como isso tem sido, e acho que a mesa seguinte vai ser muito relevante nesse ponto, né, de como isso tem sido um ponto assim, muito relevante na questão da saúde mental dos trabalhadores da ponta. Né. Enfim, e é isso a gente vai debater depois em outro momento. Mas, enfim, a questão também do gerencialismo, pensando muito sobre essa questão, né, do gerencialismo sendo um modelo que, na verdade, ele é um novo regime de produção para esse momento que a gente está no capitalismo. Né? Como eu falei, as leis estaduais que permitem, por exemplo, o investimento na Bolsa dos excedentes financeiros das organizações sociais estão dentro dessa lógica também, né? Vem dentro desse novo movimento. E aí a gente acaba tendo, enfim, aí, falando um pouco sobre quais são os elementos estruturantes do gerencialismo que a gente vê na ponta, né? São os agenciamentos, as parcerias público-privadas, as contratualizações por resultado, as remunerações por variáveis por desempenho. E aí essa intensificação do trabalho, né, que na verdade é isso, é a intensificação da exploração do trabalho, né? Essa intensificação, isso não é uma coisa que é nova, isso é uma coisa que, na verdade, e aí, dialogando um pouco com o que a professora Fátima falou, Marx já falava sobre isso, né, sobre a questão da intensificação do trabalho por peça, né, que ele falava que não se trata de medir o valor da peça pelo tempo de trabalho nela incorporado, mas, ao contrário, de medir o trabalho gasto pelo trabalhador pelo número de peças que ele é produzido, ou seja, a gente não pensa na questão do quanto de tempo de trabalho foi incorporado naquilo, ou seja, do quanto de complexidade daquele trabalho foi inserido, mas, na verdade, do quanto de peças você produziu, ou seja, do quanto daquele resultado em específico você conseguiu fazer, de quantos números você conseguiu fazer, e não, na verdade, da complexidade que aquela situação exigiu. Então, enfim, essa intensificação do trabalho, né, acaba permitindo uma expropriação maior, né, de mais-valia, enfim, isso falando mais em termos de economia política, né, mas acaba que o trabalhador se vê rendido, né, a esse processo de intensificação do trabalho. E aí o desempenho, por exemplo, né, o desempenho que aí não fala muito sobre, por exemplo, necessidade, o desempenho não fala muito sobre esforço, o desempenho não fala sobre contribuição social do serviço, né, o desempenho fala sobre meritocracia, fala sobre você merecer, sobre você atingir aquele prêmio por um mérito, né, específico, e não necessariamente sobre esses outros elementos que são tão essenciais e que precisam ser ponderados quando a gente vai pensar no modelo de atenção. Então, acaba que o desempenho fica reduzido a essa lógica de produtividade, de quantidade de trabalho, e os trabalhadores acabam sendo, na verdade, sujeitos de desempenho e produção. Né? A gente acaba se tornando empresários de si mesmo. Né? É um empresariamento do indivíduo. Né? E aí, enfim, a questão da remuneração também entra muito nisso, né? Porque acaba que a supervisão, que seria uma supervisão externa ao serviço, né? Uma supervisão, por exemplo, pensando na questão de vigilância, pensando na questão de linhas de cuidado, né? De itinerário terapêutico, a gente, na verdade, vai ter que a supervisão ela acaba sendo uma supervisão de autocontrole da produção, né? Ou seja, a supervisão, que seria um item externo ao serviço, acaba sendo internalizada. Né? Então, o trabalhador, por conta da defasagem salarial, por exemplo, por depender daquele trabalho para a sua subsistência, o controle que seria externo acaba sendo internalizado. E isso, em grande medida, permite que a gente compreenda um pouco melhor o processo de adoecimento que muitos colegas, né, enfim, muitos trabalhadores da ponta têm sofrido. Então, enfim, acho que o que seria interessante de pontuar também é a questão da tentativa de suprir essa defasagem individual, né? A gente acaba mudando a prerrogativa do cuidado. Então, em vez de pensar sob o ponto de vista da complexidade da situação, a gente vai pensar sobre aquele ponto em específico e a gente vai começar a se culpar por não atingir aqueles pontos específicos que a gente está sendo avaliado. Então, isso, de certa forma, acaba condicionando a nossa prática a uma lista de itens que, na verdade, não dão conta do tão, enfim, complexo, do tão abrangente que é o nosso trabalho. Né? Enfim, acabam sendo enfim, metas e indicadores que são humanamente inalcançáveis. Né? A tentativa de alcançar alguns desses indicadores são indicadores que nunca vão ser alcançados. Né? E isso, enfim, essa invariabilidade, né, enfim, torna tudo isso muito, muito mais doloroso. Né? E aí o que eu acho que, para finalizar, não sei se eu tem um tempinho ainda, tá? Acho que uma coisa que é importante de também trazer para a discussão é porque, assim, quando a gente pensa muito sobre essa questão das OS, essa questão do gerencialismo, a gente tende muito a pensar
como sendo uma coisa externa, né? Como sendo, por exemplo, as OS estão, de certa forma, a OS é a privatização, a OS é o inimigo, é a OS que está fazendo isso. Mas eu queria tensionar num sentido de que a OS, como eu falei bem no início da fala, né? A OS ela segue um contrato de gestão. Os termos desse contrato de gestão são termos que são pactuados pelo ente público. Não são termos, não são coisas que são tiradas simplesmente da cabeça do dono da OS. Não são coisas que são tiradas simplesmente que são assinadas apenas pelo dono da OS. Né? São itens que são pactuados junto com a gestão local, né? junto com o ente público. E não estou aqui para também tensionar especificamente nesse ponto, né? Não estou para falar também especificamente sobre uma realidade específica, mas eu acho que isso é importante a gente trazer, porque isso permite que a gente tenha uma noção de que, na verdade, não é um serviço que está sendo terceirizado, né? Na verdade, é uma lógica que está sendo privatista, né? É uma lógica de cuidado, é uma lógica de atenção que, por si só, ela é privatizante, não necessariamente, sem necessariamente você privatizar aquele serviço, como a professora Fátima falou. Você não está ali vendendo uma unidade, você não está ali... E mesmo as OS, né, você está ali, de fato, entre aspas, vendendo a administração daquela unidade, mas você, mesmo que isso não acontecesse, né, a gente tem gerencialismo até em unidades que têm administração direta em muitos sentidos também, né, práticas gerencialistas em unidades com administração direta. E isso também pode ser compreendido num contexto maior de um movimento de privatização da retórica, de privatização enfim, por dentro do próprio Estado, né? E acho que isso é relevante porque a gente, né, muitas vezes, pessoas mais críticas, enfim, a todo esse processo, tende a pensar no Estado como sendo um Estado, enfim, como sendo o oposto do mercado, como sendo o Estado o oposto do capital, como sendo o Estado, cara, tem que ter mais Estado, mais Estado, mais Estado. Mas que Estado a gente está querendo, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar também, né? O Estado que faz isso, né? É o Estado que está tentando, na verdade, implementar algumas dessas questões. Então, é importante que a gente pense, né, que o Estado, ele, na verdade, ele vai também trabalhar junto nessa questão da exploração da força de trabalho, né? O Estado ele não é algo externo ao capital, enfim, ao que a gente está vivenciando enquanto processo histórico. O Estado ele também faz parte, né? O Estado ele, enfim, ele determina também o modo de produção, né, e das relações sociais. Então ele assegura, por exemplo, as trocas. Um dos papéis principais do Estado, né, quando a gente vai pensar vai estudar a questão da formação, enfim, dos estados nacionais, o Estado assegura a troca das mercadorias, né? O Estado assegura esse processo todo, enfim, do processo histórico do capitalismo. Então, enfim, pensando nisso, né, o Estado, para não ser, na verdade, a gente pensar como se a solução para toda essa situação fosse a gente defender que o Estado intervisse, ou então que fosse necessariamente um outro modelo que, enfim, fosse totalmente público, mas assim a gente discutir qual é esse modelo, né? Quando a gente defende o SUS, quando a gente defende o Sistema Único de Saúde, né? Pensar, beleza, mas qual Sistema Único de Saúde a gente está defendendo? Qual é o SUS que a gente está defendendo nesse sentido, né? Eu acho que era basicamente isso. Acho que só para a gente realmente pensar que, enfim, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS como um todo, aí fazendo uma última reflexão, é o maior sistema público de saúde do mundo nesse sentido, né? Enfim, em termos territoriais, em termos de pessoas cobertas, de porcentagem populacional coberta no mundo, né? De números, na verdade, números absolutos de população coberta no mundo. E isso é um grande mercado. Então, quando você pensa, por exemplo, na questão da indústria farmacêutica, quando você pensa, por exemplo, nas empresas de tecnologia, quando você pensa em questão de prontuário eletrônico, isso são debates que a gente tem que ter também nesse momento, né? Então, quando a gente pensa que o Estado, na questão das metas gerencialistas, da ideologia gerencialista, né, que, na verdade, é a ideologia neoliberal, que, na verdade, é neoliberalismo, a gente também tem que pensar no Estado como sendo também um ator que vai também trabalhar nesse outro ponto, né? Então, por exemplo, se você pensa, no caso do município do Rio de Janeiro, que a gente tem um prontuário eletrônico contratualizado. Isso acontece em outros municípios também. Então, por exemplo, se fosse, por exemplo, alguma grande Big Tech fazer a compra enfim, começar a vender esse tipo de coisa, né? São vendas de informações que a gente tem.
né? Então, assim, isso tá em debate atualmente, né? Enfim, né? A indústria farmacêutica, por exemplo, a gente tem, por exemplo, mais de empresas que aqui, no caso brasileiro, o mercado brasileiro é quase 40% da sua taxa de lucro, enfim, a nível mundial, as grandes multinacionais. Então, a gente sabe que o SUS é um grande mercado, o SUS pode ser um grande mercado para o setor privado. Então, e isso pode acontecer dentro do Estado, isso pode acontecer dentro das leis, dentro do sistema público de saúde, né? Então, acho que é esse tensionamento que eu acho que é relevante a gente fazer, pensando na questão do gerencialismo e na questão do Estado. Acho que é isso. Então, novamente, obrigado, Milton, pela sua fala. Obrigado, Fátima. Obrigada, Pedro. A gente vai abrir agora um espaço. A gente ainda tem uns 15 minutinhos para a gente debater, um espaço para perguntas. E eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta ou contribuir de alguma forma com alguma fala. Vou aí embaixo, leva o microfone. Rapidinho. Boa tarde, mesa. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado pela fala aí dos 3 palestrantes. Eu sou Gabriel, sou médico de família pela residência da UFRJ e hoje estou no interior. E tudo isso que vocês falaram, né, do campo macro me pega muito, porque, por exemplo, mesmo na alternativa que o Pedro traz, né, não se escapa totalmente do gerencialismo, tem um monte de meta, né, que a Fundação usa. E, em parte, enquanto a gente cresce, enquanto especialidade, me parece que a gente usa um pouco desses números, né? A pesquisa acadêmica tem um pouco também essa tara por quantificar as coisas e argumentar que, bom, a saúde da família é melhor porque promove melhora de alguns marcadores populacionais e assim vai. Mas essa questão do trabalho por metas, especificamente, assim, eu passei por isso no Rio, e é super adoecedor, como a professora Fátima revisou com a gente, e eu lembro da loucura de viver uma experiência de estar num bairro de classe média, Meyer, e a doideira de ter que bater meta de preventivo, e a maioria das mulheres em faixa etária para preventivo não queria ir lá porque tinha acesso a um plano. E aí tinha uma coisa da gente fazer o ACS assediar a moradora para ela, pelo menos, mandar a foto do resultado do preventivo para a gente alimentar o sistema. Enquanto isso, tinha um monte de idoso que perdeu o plano e que era a minha principal demanda. Assim. Então, e aí não tinha uma meta para idoso, assim, pelo menos em 2019, início de 2020, ali, depois eu saí do Rio de Janeiro. Mas eu venho me perguntando há muito tempo por causa disso, porque eu saio do Rio e descubro muitos desafios parecidos no interior, e, inclusive, o interior ele traz uma ideia de que ele está se modernizando conforme ele vai conseguindo aplicar essa coisa das metas, e estava lá tirando onda de que agora o ACS tem um tablet e a gente supervisionando o trabalho do ACS. Você lançou as suas visitas, mas o GPS mostrou que você estava na sua casa às 8 horas da noite que você lançou, e não na hora em que você fez a visita. E aí, isso é vendido como um certo, bom, estamos melhorando a nossa PS. E o interior tem vários problemas, inclusive, eu entendo que alguma coisa tem que ser mexida, porque eu entendo que também tem trabalhos que não estão legais lá. Né? Eu experimentei no Rio, experimentei lá. A questão é, a nível micro, né, trazendo do macro para o micro, eu fico sempre pensando como me posicionar enquanto um ator da ponta, né, um trabalhador do SUS, que não quero ser comido por esse gerencialismo, que não quero ser devorado, que encontro minhas estratégias de resistência, que às vezes envolve lançar VD que não é vender, que envolve lançar o preventivo que foi só uma foto que o ACS tirou para tentar ninguém estressar minha cabeça, porque a gente sofre o assédio quando chega no final do mês, do trimestre, do quadrimestre, mas que eu fico com medo de que também, assim, se o meu trabalho, pensando como médico e todo o privilégio que a gente carrega, se o meu trabalho vira só eu fazendo o que eu quero, que horas que eu não me torno aquela figura do profissional médico que, resistindo a qualquer forma de gestão, entra 9 horas, atende 4 pessoas e sai 2 da tarde, e, enfim. Então,
não sei, assim, a nível de ação de campo micro, para além das lutas que a gente tenta organizar, o que dá para fazer para a gente lidar com esse gerencialismo, tendo essa consciência crítica que vocês trouxeram para a gente? Se vocês puderem fazer algum comentário nesse sentido. Oi, vai responder agora ou vai juntar algumas perguntas? Vou juntar as duas e aí a gente responde junto. Boa tarde, saudar a mesa, os presentes. Sou Rafael Caruso, eu sou farmacêutico, não trabalho em clínica de família, mas trabalho na atenção primária em hospital. Tem os dois lados, né? Dispensação, atendimento ao público e atendimento interno. Há 23 anos no serviço público. Aqui, realmente, a questão das relações na CLT, né, porque a fundação tem que ser de direito privado, né, eu acho que tem uma... Eu queria comentar assim, um pouco sobre isso. O que é que o RJU traz tão de ruim? Né? Parece que o RJU é um impedimento. A discussão, inclusive, do gerencialismo parece que é basicamente pautada por isso, né, pelas relações privadas entre os trabalhadores, o chamado direito privado. Acima de tudo, é isso. Parece que esse é o segredo da coisa. E que ele parte de um pressuposto. Primeiro, a gente até está esquecendo todo o debate que levou à questão de criar o RJU, né? Isso era uma resposta a uma situação concreta de um problema grave no país e tudo na sociedade. E isso foi implantado, isso assim que foi implantado começou a ser tirado, né? Bastou 2 anos, já foram retirando rapidinho as coisas. É possível assim, uma gestão mais eficiente com subfinanciamento, né, dentro dessa realidade. Então, mesmo que o direito privado seja a grande resposta a todas as coisas, né, seja ele direto do Estado ou de uma empresa, realmente é possível, né, dentro dessas condições, dar conta da realidade. Isso não é colocado como um impeditivo da eficiência de gestão, né, ou ela tem que ser simplesmente adaptada a essa realidade. Está assim, tem que ser essa incapacidade ou capacidade de implantar as coisas depende apenas da vontade de um gerente ou dos trabalhadores, né? É uma questão colocada. Então, eu acho que tem um objetivo muito distinto de uma gerência dentro do âmbito privado e do âmbito público. Os critérios são totalmente distintos. Então, uma palavra gerência ela tem que ser acompanhada de um complemento, né? Verbo nominal, assim, como gasto, custo, investimento, de quem para quem, né? Essa palavra só muito gasto, muito custo, são palavras que não têm nenhum sentido. Se parar para pensar, não tem sentido. Isso aí só tem relacionado usando um sujeito, um predicado, complemento, verbo nominal. É impossível falar isso sem... Chover pode, por si só, estar chovendo. Agora, custo, mais gasto, isso não faz muito sentido. E é contraditório dependendo do ponto de vista de classe social, em relação ao que é gasto e o que é custo. E parece que eu acho que eu vejo que isso é uma necessidade muito grande graças a uma imposição, que é a lei de responsabilidade fiscal. Claro, isso é dentro da lógica da sociedade capitalista, mas vamos pensar que é sempre uma lei que é levantada acima de todas as outras, é a lei de responsabilidade fiscal. Ela não pode ser tocada. Então, como é que a gente vai lidar? O que é o menos pior da forma privatizante de lidar com isso? Não é uma fundação pública de direito privado, uma OS, uma OCIP, porque você não pode contratar tanta gente, porque nada impede de nenhum ente público fazer os concursos. Essa lei? Tá, mas essa lei tem uma Constituição acima dela, né? Mas todo mundo considerou, ela é sagrada, é a lei mais intocável do país. Eu acho que a única cláusula pétrea que existe na atualidade, basicamente, é a lei de responsabilidade fiscal. Não há muito mais cláusula pétrea na Constituição além dessa. Bem, e aí eu até poderia brincar, né, que parece que é uma questão de a gente também procurar ter os indicadores. Seria bom para as pessoas que trabalham na ponta, na clínica da família. Eu conheço, tem companheiros médicos que trabalham com isso, né, e sofrem assédio. Eu também sofro assédio, mas eu tenho uma proteção muito maior, né? É um assédio, é tristeza, é sofrimento, vendo o outro sofrer na falta de recurso, na falta de cuidado, mas eu não fico com medo de ficar desempregado no dia seguinte, assim, no imediato. Claro que as coisas podem mudar, né? Não há nenhuma lei sagrada no planeta, mas eu ainda fico meio tranquilo. Bem, pelo menos o salário pouco eu vou receber. Não importa a cara feia que o diretor faça para mim. No interior, talvez as coisas possam se resolver. Na Baixada, o cara apontar uma arma, mas até hoje eu não passei por uma possibilidade dessa. Então, eu vejo que eu posso ficar vivo e ter meu emprego, porque eu sou RJU.
Então, acho que talvez seria bom o pessoal começar a querer cobrar. A gente vamos fazer uns indicadores de quantos indicadores a gente está fazendo, né? Quanto tempo a gente passa preenchendo indicador, né? Já que todos esses indicadores que vão colocando, é alguém que tem que botar no papel, anotar num tablet, fazer isso tudo. Seria até interessante fazer um indicador dos indicadores. Quanto tempo passei fazendo indicador, né? Para ver realmente se vão pedir para fazer mais indicadores na mesma quantidade de tempo, etc. E se isso vai ser um indicador bom ou ruim. Obrigado. Então, vou passar a palavra para vocês de novo, por conta do nosso tempo, para a gente continuar. Ordem. Qual é a ordem? Ordem. Não, qual é a ordem de fala? Pode ser primeiro você. Eu começo. Então, as perguntas foram ótimas, né? Acho que dá muita margem para a gente conversar. Gabriel, é o seguinte, eu sou uma pessoa oriunda do chamado planejamento, né? Que foi a minha primeira primeira disciplina que eu dava. Então, eu não sou uma pessoa avessa à necessidade de ter uma avaliação. A gente tem que fazer uma diferença entre o que é uma avaliação e do que é uma gestão por metas, né, e indicadores associados à meta. Por quê? A gestão por indicadores associados à meta tem como contrapartida a questão do dinheiro. Isso é uma primeira questão. Então, há uma distorção, porque a gestão, sabendo que ela vai, ou mesmo o trabalhador, quando isso é relacionado diretamente ao trabalhador, né? Como o Milton falou, né? Quando ele sabe que ele necessita daquele recurso para poder, né, conseguir compor sua remuneração, ele vai naturalmente fazer a gestão, né? Ele vai naturalmente estar muito mais preocupado com cumprir a meta ou, né, se saber se aquilo que ele está fazendo tem algum impacto de fato. Então, essa é uma primeira questão. Portanto, ela tem esse aspecto estrutural, porque ela está associada, ela pode não estar, mas, nesse caso, ela está associada a uma remuneração. Outra questão. O indicador ele sempre deveria fazer parte de um contexto mais amplo de avaliação. Por quê? Porque os indicadores, por exemplo, o que é um indicador de produção em saúde, né? Tem os teóricos da economia de serviços, ele fala, na economia de serviços, quanto mais eu faço, eu não estou dizendo que eu estou melhor, eu estou dizendo que eu estou pior. Então, quanto mais eu atendo, significa que as pessoas estão mais doentes, estão demandando. Né? Não é o contrário. A lógica do serviço é o contrário. Né? É uma lógica que, se eu estou cumprindo bem meu papel de fomentar, promover a saúde, eu deveria estar reduzindo o atendimento, não aumentando. Determinados atendimentos, não os preventivos, evidentemente. 2, eu não consigo ter indicadores que dependem do ambiente. Não depende do serviço. Né? Não depende. Se as pessoas têm, se eu não tenho saneamento, vai ter gente com diarreia, não depende do serviço. Então, eu não tenho nada, aquilo não me serve para ganhar dinheiro nenhum, porque eu não vou estar, digamos assim, não estou sendo, a minha ação não está tendo impacto naquilo. 3, tem indicadores que dependem, digamos assim, que dependendo da característica demográfica da população, você vai estar bastante em desvantagem em relação ao teu colega que compete com você o dinheiro. Por exemplo, se eu tenho uma população idosa como você, vai ter muito mais problema crônico ali. Então, vai ter mais doença, vai ter mais... Não é porque você, como serviço, você está desempenhando, o seu resultado é ruim, mas é porque o ambiente está te trazendo aquilo. Os ingleses ajustam. Né? Isso até, epidemiologicamente, você pode ajustar, mas eu acredito que no Brasil não se ajuste. 4, você pode inventar... Então, depende da pessoa, depende do ambiente. Né? Então, se você quer medir, de fato, o seu desempenho, você tinha que saber aquilo que depende de você. Especificamente, não são muitos. E não adianta só. Aqueles que dependem de você também não estão dando uma ideia mais geral em termos de avaliação, definir prioridade. Então, é isso. Eles não estão sendo usados para isso, definir prioridade, avaliar. Por quê? E, para fazer isso, você tem que ter um processo mais participativo para ter eficácia. Tem que ter a participação dos trabalhadores, da população. Não é assim. Né? Eles são definidos de cima para baixo e você tem que cumprir. 4, isso aconteceu na Inglaterra também, não é coisa do Brasil só. As pessoas, porque ganham dinheiro com o indicador, elas fabricam o indicador. Então, na Inglaterra, teve um caso muito que foi um escândalo, que o hospital
inventava seus resultados, inventava. Só que lá foi um escândalo quando descobriram, né? Aqui a gente já viu casos em que você olha, né, os dados de produção são os mesmos, as pessoas copiam, né? Ou tem um outro lá que, digamos assim, se avalia conselho gestor pela ata, né? Aí o gestor saía correndo atrás dos usuários para assinar uma ata, entendeu? Isso é caso, não vou dizer aonde. Mas isso eu sei que ocorreu. Vai atrás de ata, então aqui não significa nada. Aqui não te traz nada em termos de uma avaliação de fato, se eu estou melhorando meu desempenho, meu resultado. Né? Então, isso é um problema que, na verdade, é isso. Associei à remuneração, né? Há uma distorção. Se eu trabalho um processo de avaliação participativo, isso sim dá impacto, né? Isso dá um impacto realmente. Eu defino o que eu tenho que melhorar, né? Essa coisa que você colocou do microterritório, entendeu? Por exemplo, lá pode ter leishmaniose lá, não vai ter nunca, só esse microterritório, mas isso é importante no microterritório, ele não tá sendo considerado, eu não faço. Questão do que o Caruso traz, né, do problema do resto, eu acho assim, importante, porque o RJU, na verdade, o servidor com estabilidade, ele é um servidor do Estado. Então, ele tem mais autonomia para poder, inclusive, identificar e denunciar aquilo que o governo não está cumprindo em termos do seu desempenho. E isso já aconteceu. Grande parte das denúncias de corrupção no Brasil ou vem de denúncias do servidor anônimas ou vem da briga dos grupos de poder. Um joga, né? Um faz dossiê do outro, quando interessa, ele vai e bota aquilo no ventilador. Então, mas o servidor ele é importante para isso. Se eu não tenho estabilidade, eu vou ter medo de fazer certas coisas. Inclusive, vou ter um certo receio de ir contra a administração. Né? Que participação comunitária é essa? Se eu botar, de fato, a comunidade para reclamar dentro de uma sala, né, para participar, ela vai trazer um monte de problema. Você acha que uma gestão voltada para a produtividade privada vai querer ouvir o que a população reclama? Não vai. Então, se for ver os processos de participação comunitária que hoje tem dentro desses modelos, aquilo ali, entendeu? Não tem menor sentido em termos de que realmente, de fato, há um processo democrático. Né? Eu me lembro que, quando eu era servidora lá da ponta, às vezes era a gente mesmo que ia falar, vai lá, vai reclamar. A gente meio que era o sujeito da reclamação. Né? Então, eu concordo que, no momento que a gente vive, com o Estado que a gente vive, né, esse Estado que tem essas características que são patrimonialistas, né, que as classes dominantes usam o Estado para se promover econômica e politicamente, o servidor público está mais protegido. Né? Está mais protegido. Isso é um pouco como eu vejo essa questão. É isso, acho que o resto eu concordo, né, que o subfinanciamento não deixa ninguém gerenciar nada direito. Fátima já matou. Eu acho que Não, eu vou concordar, gênero e grau. Eu concordo plenamente. A escola que a gente fez foi a escola da gestão participativa, do controle social, e a gente até entende que no Rio, São Paulo, municípios, metrópoles, a questão da escala, você tem que realmente padronizar, protocolizar e tentar manter uma certa homogeneidade em espaços diversos, díspares e tal. Pode até encontrar alguma justificativa, mas quanto menor o espaço, quanto mais conciso e mais próximas as pessoas, e você interromper o diálogo, suspender a comunicação, a comunicação não se justifica. A gente tenta fazer justamente essa inversão, como falei, essa apropriação desses instrumentos, dessas ferramentas pelos empregados, pelos trabalhadores. Porque é isso, se não produz sentido, se não tira dessa alienação, também não alcançamos o objetivo, pelo menos do ponto de vista de uma política estatal. Acho que também, fiquei pensando, enquanto Fátima falava, tem efeitos, né? Essas transformações culturais, elas também atravessam o próprio médico. Eu quero também escutar aqui como é que está, dentro da formação e do trabalho, o médico tem se posicionado, como é que ele adere a essa causa, como é que ele se engaja
numa política social? Como é que ele se atreve a falar em redução de desigualdade? Como é que ele vem junto, né, de um gestor, talvez, um governo que tenha esse pressuposto, essa orientação? Acho que o Brasil vivia, acho que a grande expectativa, né, dos governos pós-ditadura era realmente a gente conseguir fazer essa inversão e trazer o processo democrático à tona e pleno. Acho que a grande expectativa que acho que o Brasil trazia e traz ainda na sua essência é essa possibilidade de uma gestão mais societária, do ponto de vista de mobilizar a participação das pessoas para o alcance desses objetivos. Eu não sei, é uma forma de pensar, eu não sei se isso é institucional, se é particular, pessoal, mas é uma forma, uma direção que nós temos tentado buscar nessa frente que a gente assume. E concordo também com o Caruso, né? Eu peguei uma coisa, quando eu cheguei, a festa já estava pronta. Assim, o direito privado, no ponto de vista da gestão, ele favorece imensamente, assim, do ponto de vista da agilidade dos processos, uma compra, uma aquisição, ou um convênio, isso coisa, tem muitas amarras que aí depois eu compartilho com o nosso jurídico para iluminar os nós ali que a gente agarra na gestão pública. Essa questão da lei de responsabilidade fiscal, ela é e continua ainda no centro do debate. Isso nós temos tido, isso também não penso que quando a gente fala aqui está tudo tranquilo, maravilhoso. Nós temos tido embates, uma discussão intensa com o Tribunal de Contas sobre esse aspecto, né? Principalmente na demonstração de quanto é que, de fato, está sendo investido na conta do trabalhador, né? Então, digo assim, no investimento na força de trabalho. Então, são coisas que não estão resolvidas ainda. Acho que a gente está justamente acumulando essa experiência e tentando demonstrar as especificidades e os avanços possíveis dentro dessa que parece para a gente a menos mal, como você falou, das modalidades. Assim, ela está muito mais próxima de uma perspectiva de um Estado democrático e social, como a gente levanta enquanto bandeira, né? Então, acho que... depois eu não sei, Grazi, se você quiser falar também essa coisa, porque a gente falava isso, a discussão com o TCE tem sido isso. Vai para dentro do orçamento, fica fora do orçamento, vai expor essa informação, como é que essa informação é prestada, né, conta, embora a gente tenha todos os mecanismos, os dispositivos de publicização dos gastos, dos investimentos e tudo que é feito, a gente tem lá no site uma transparência, eu acho, no limite do que é possível, e essa discussão está dada, acho que está no contexto mesmo, quero também escutar mais. Acho que eu fui totalmente contemplado pelas duas falas, mas acho que eu queria só fazer um comentário sobre a pergunta que você fez, né? Assim, o que a gente faz para lidar, né? Eu acho que não tem uma resposta individual para isso, né? Eu acho que é chover no molhado quando a gente fala que é importante que a gente se reúna, é importante que a gente pense sobre isso enquanto uma luta coletiva, mas eu acho que para além de categoria, né? Acho que para além disso, acho que é importante, aí, trazendo um pouco tanto do que Pedro quanto do que a professora Fátima falaram, em relação à questão da participação popular, né? Então, talvez mobilizar, não de mobilizar necessariamente apenas a categoria, mas de mobilizar também a população e trazer essas reflexões para as pessoas também, né? E eu acho que muito disso, né? Acho que muito do que Pedro perguntou, né? Onde estão os médicos nesse sentido, né? Eu acho que parte dessa imobilidade, né, vem muito desse processo de adoecimento que, enfim, a categoria tem sofrido, principalmente nos cenários em que a gente tem esse processo do gerencialista mais avançado, né? Que a gente tem, enfim, uma imobilidade que é muito notória e uma falta, na verdade, de um ponto de organização mais geral da categoria, né? Então, acho que tem um pouco disso nesse sentido. E eu acho que só uma provocação que talvez eu faça nesse sentido que o Pedro falou sobre a questão da empresa pública de direito privado, né, da Fundação Estatal de Direito Privado, e das amarras em relação à contratação, em relação à administração direta, né, em relação à RJU. Acho que a gente tem que fazer a pergunta, por que há essas amarras? Por que tem essas amarras? Por que
o porquê a LRF ainda está dessa forma, né? Então, acho que são perguntas que acho que tem que talvez ser mais do que perguntas, né? Acho que tem que ser, na verdade, bandeiras, né? De por que isso está acontecendo dessa forma, né? Por que isso está se dando dessa forma? Então, acho que seria mais isso. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos. A gente vai encerrar agora essa mesa. E é isso. Muito obrigada. Obrigada de novo a vocês pela participação. Acho que foi muito produtivo. Obrigada.